Oi, Natália. Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem? Como vão as coisas Tudo agora certo? propriamente? Tudo certo com vocês? Não, tudo bem também, né? Na medida do possível, tudo bem. Bom, tá? Você tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo com o som agora também? Tô, tudo bem, tudo certo. Não, legal. Bom, obrigado mais uma vez, antes de mais nada, né? A Sparta lá é uma parceria bem legal que o nosso escritório tem. Sempre vocês têm ido lá, né, periodicamente, tirar as dúvidas, super solícitas. Você, a Mayara, o próprio Ulisses, quando foi fazer um Zoom com a gente lá. E, bom, primeiramente também agradecer o pessoal que vai entrar aqui. Esse vídeo vai ficar postado depois nas nossas redes sociais. A gente vai mandar também para os nossos clientes, né? Para quem ainda não conhece, mas conhecer um pouco da Sparta. Também para quem quiser seguir os nossos canais, né, do Guia Rentável, fica aberto o convite também. E o da Natália também, a Sparta, no caso, né? Quem quiser seguir ali nas redes sociais, tem a Sparta e até o website. Mas enfim, acho que queria fazer esse agradecimento antes de começar. Tem alguma coisa que você queira dizer também, Natália, sobre a Sparta, as redes sociais? Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite para a Esparta, assim, é uma honra eu representando a Esparta também. A Rentável sempre foi ali uma casa muito parceira e a gente tem o maior prazer de trabalhar com vocês. Bom, a gente normalmente tem feito bastante divulgação de conteúdo no nosso LinkedIn, então quem quiser seguir ali no LinkedIn da Spark, Spark Investimentos. No nosso Instagram também a gente tem tentado passar bastante informação sobre renda fixa, crédito privado, além também dos nossos produtos, mas trazendo um pouco também de informação sobre a renda fixa. E temos um canal no YouTube em que a gente posta ali vídeos que o comercial, eu e a Mayara, fazemos com a gestão. Também falando bastante sobre o mercado de crédito e bastante também sobre os nossos fundos, né? Então, fica aí. Além do Spotify também, que acaba sendo, a gente replica ali o que a gente faz com a gestão, a gente replica para o Spotify. Ah, legal. Inclusive eu tenho visto alguns que vocês têm aumentado mesmo a presença ali mais de vídeos e tudo mais. Tá ficando bem legal. Por e-mails também com a gente, né? Que você manda ali, provavelmente você manda ali na rede, né? Da XP lá. Mas bom, vamos começar então. A gente tem um tempinho ali limitado. Bom, conta um pouquinho, Natália, sobre quem é você, né? E também conta depois da Sparta, quem que é a Sparta, né? A gestora. Tá, bom, vamos lá. Bom, eu, diferente acho que do que a média ou do que o senso comum do mercado, eu sou formada em letras pela USP, então nada a ver ali com que normalmente as pessoas têm informação dentro do mercado financeiro. Fiz uma pós em administração de empresas na FGV, até para estar um pouco mais aderente a isso, mas isso até antes de entrar no mercado, até porque eu já tinha ali uma função de trabalhar com comercial em empresas. E entrei no mercado financeiro em 2012, já na Sparta, inclusive, foi em primeiro lugar. Paixão à primeira vista, mercado demais, super dinâmico, e desde então eu comecei a tirar muito as certificações de mercado. Né? Primeiro eu tirei todas as certificações de mercado que são correspondentes à minha atividade, que é de comercial, e agora recentemente eu tirei o CGA, que é para gestão. Então, tudo isso também para estar mais aderente, mas acho que é uma das formas também para os profissionais do mercado financeiro estarem sempre atualizados e desempenhar bem a função. Então, sou eu, mãe da Juju, de 2 anos e meio, e é isso aí. Bom, sobre a Sparta é uma casa com 25 anos de mercado. Nós temos 3 bilhões de patrimônio sob gestão. Somos muito reconhecidos no mercado pela gestão de fundos de renda fixa, crédito privado high grade, então aquele crédito privado mais conservador. E atualmente temos 25 profissionais trabalhando aqui. Desses 25 profissionais, 10 são sócios. Então, essa cultura que a gente tem de sociedade, de partnership dentro da Sparta, acaba sendo muito relevante para a gente ter uma baixíssima rotatividade, né? O que acaba trazendo também uma coisa muito grande para o negócio. Então, você não vê ali gestor saindo daqui, indo para lá. Então, isso acaba sendo muito importante também para o alinhamento com o investidor final. Isso é um super benefício também para o investidor final. Com certeza, né? Inclusive, esse é um dos pontos quando a gente ajuda ali a fazer as análises das gestoras, a equipe, né, e o gestor muito mais do que a rentabilidade, às vezes, né? Porque muitas vezes o cliente procura a gente vendo uma lâmina
do passado, né, que não diz nada sobre o futuro, né, até porque as coisas mudam, né? E esse ano é um exemplo bem claro de como as coisas podem mudar em todos os sentidos, né? Até entrando um pouco nessa parte, né? No caso de vocês, vocês são de uma casa mais focada em renda fixa de crédito privado, que tendem ali a selecionar ativos como vocês falam, né? Um pouco mais conservadores, né? Então, muito mais olhando a questão do risco, né? Do que propriamente pegar aquelas taxas ou alguma coisa que seja um pouco mais fora, né? E falando nisso, né, na pandemia, como que a Sparta estava antes da pandemia e, eventualmente, quais foram os aprendizados, né, depois, ou se mudou alguma coisa em relação à forma de ver, à seleção dos ativos em carteira? Né, Ótima, como que tá? ótima pergunta, acho que é algo que a gente gosta bastante de falar, inclusive, porque no pré-pandemia, assim, o que a Sparta sempre fez na análise dos ativos que compõem as nossas carteiras, né, de renda fixa, foi sempre analisar os emissores mediante um cenário de crise, né? Então, a gente acha que quando você fala ali de crédito privado, você acaba tendo que analisar não somente se aquela empresa pode ser uma boa pagadora num cenário macro favorável, né? Mas, na verdade, você tem que analisar sob a ótica de se tudo der errado, né? Então, ela realmente vai conseguir ter ali uma saúde financeira se a gente estiver num cenário de crise. E a gente sempre fez esse tipo de análise. Inclusive, a Sparta ela tem um rating interno, né? Então, a gente dá uma nota de risco também para esses emissores, fazendo uma correção do que eles já têm de nota de risco do mercado, para entender qual que é o nível de prêmio que a gente vai exigir desses emissores para poder compor a nossa carteira, né? Então, essa análise que a gente sempre fez, e até as escolhas dos emissores, a gente gosta muito de escolher emissores que compõem ali que não são cíclicos, né? Então, que eles acabam não oscilando com momentos diferentes da economia. Então, por a gente ter esse modelo de análise, escolher esse tipo de emissores, a gente ficou tranquilo até durante a crise, né? A gente sabia que aquelas empresas elas poderiam ter qualquer tipo de receita um pouco diferente do que elas estavam acostumadas a ter, um certo impacto, mas nada muito relevante, né, digamos assim. Então, com relação ao risco de crédito, a gente já estava muito tranquilo porque a gente sempre fez análise desse jeito, né? Os gestores gostam de falar uma frase muito interessante, né, que eles falam que o bom gestor ele não faz análise pensando em 99% do tempo que tudo vai dar certo na renda fixa, né? Normalmente é assim. Mas sim, ele faz análise pensando naquele 1% que vai dar tudo errado, assim, que é o que aconteceu na pandemia, né? Então, a gente já estava muito tranquilo com relação a isso, porque a gente sempre fez análise dessa maneira. O que aconteceu ali foi também que a gente teve um grande peso no preço dos ativos, né? Como você tinha ali uma baixa demanda por aqueles ativos, e os poucos compradores que a gente tinha no mercado estavam exigindo prêmios muito elevados para levarem esses títulos, né? Foi a questão da liquidez que a gente teve no crédito, a gente teve ali um impacto muito relevante na rentabilidade dos produtos, assim como toda a indústria mesmo, né? E aí, naquele momento, o que a gente pôde fazer foi aproveitar essas oportunidades, né? Quando você compra qualquer produto com um desconto muito grande, sabendo que ele vale ali mais do que aquele preço, por exemplo, é uma oportunidade para você. No crédito privado foi exatamente a mesma coisa. A gente acabou comprando títulos com preços muito descontados, sabendo que isso ia se valorizar para frente. Então, ali em meados de março, abril, a gente já tinha um nível de caixa bem adequado também para os nossos produtos, né? Então, ou seja, a gente tinha ali uma parcela que a gente já estava destinando para poder aproveitar essas oportunidades, sempre os gestores fazem isso, né? Deixam ali essa parcela. Então, a gente conseguiu comprar bons títulos no mercado e aí ter assim, essa perspectiva tanto de recuperar o impacto que a gente teve com a crise, quanto também ter ali um adicional de rentabilidade, que é o que vem acontecendo no mês a mês. Então, ali no meio da crise, a gente conseguiu comprar mais títulos até do que a gente tinha no pré-crise. Agora, quando você analisa a carteira de investimentos dos fundos da Sparta, você vê que a gente tem mais emissores do que a gente tinha no pré-crise. Então, pré-crise a gente tinha ali, sei lá, 125 emissores. Atualmente a gente está com 145 emissores. Uma posição menor do que a gente tinha no passado. Então, a carteira é muito saudável. Acho que no meio disso tudo, né, no meio da crise, ficaram alguns aprendizados, tanto para a gestão quanto até mesmo para os investidores. Eu acho que para os investidores é a questão de se importar muito com o longo prazo, né? No curto prazo,
você pode ter mesmo oscilações, e isso é natural, vai acontecer sempre, tudo bem que não nessa magnitude que a gente viu, mas isso vai sempre acontecer. O que é sempre muito importante é entender o que está acontecendo com aquela carteira. Então, assim, como não tinha um risco de crédito maior, porque a gente estava ali analisando de perto, fazendo análises muito mais até com outros tipos também de métricas para entender qual seria o impacto e estando muito tranquilos com relação a esse risco de crédito, o que ficava de fato era a rentabilidade que a gente iria reconhecer, né? Porque um outro ponto, acho que a gente tentou passar muito para os investidores é essa questão. Na renda fixa, tanto nos títulos públicos quanto no crédito privado, você sabe exatamente quanto você vai ter de rentabilidade no vencimento do título, né? O que vai diferenciar, e aí no crédito privado, claro, se não tiver uma deterioração do crédito, né? Mas o que vai diferenciar, na verdade, essa rentabilidade é a velocidade que você reconhece ela. Então, no meio do caminho, você pode perder um pouco, você pode ganhar mais, assim, no começo, depois ganhar um pouco menos no final, mas o certo é que você vai ganhar essa rentabilidade que você contratou ali no crescimento do papel. Então, acho que isso ficou muito claro também para os investidores, né? E acho que também teve um ponto interessante que aconteceu no meio do caminho, que foi recentemente, né? A gente teve ali um movimento muito forte das LFTs, né? Que são os títulos ali bem conservadores do governo. E assim, o título mais conservador do mercado estava ali sendo negociado com super desconto. O que é aquilo? O governo, sabe, está com mais risco? Não, na verdade foi uma questão de oferta e demanda. Foi exatamente o que aconteceu com o crédito privado. Então, acho que o movimento doeu, óbvio, no curto prazo você sente ali o impacto que isso causa no seu investimento, mas ficou o aprendizado mesmo que isso, na verdade, é só um efeito de marcação ao mercado e que gera oportunidade, que o bom gestor consegue aproveitar essa oportunidade para buscar mais rentabilidade para frente, que é o que a gente observou que aconteceu e que a gente também espera. Então, quando a gente pega o carrego, né, que nada mais era ali do que a taxa média dos nossos ativos em carteira antes de custos, no pré-crise a gente tinha ali um carrego de CDI mais 0,8, isso pensando no ano passado, teve já uma reprecificação em 2019, tivemos no Covid. E hoje está em CDI mais 2, alguns fundos até mais que isso. Então, assim, é essa oportunidade que traz, né? E é como você comentou, às vezes o investidor analisa ali a rentabilidade dos últimos 12 meses, que foi muito boa, por exemplo, mas isso pode não representar ali na frente. Às vezes aquela oportunidade que o gestor conseguiu ter com toda essa rentabilidade pode não acontecer de novo. Ao passo que, às vezes, aquele gestor que teve qualquer tipo de impacto, principalmente na renda fixa, quando você vê que não tem um risco maior de crédito, por exemplo, isso vai se traduzir em uma maior rentabilidade para frente. Então, assim, as oportunidades, elas surgiram muito. E a gente vê que hoje esses fundos de renda fixa acabam tendo rentabilidades mais atrativas do que eles tinham há um ano atrás, um ano e meio atrás, e que eles tinham muito mais demanda, né? Então, enfim. Mas eu não sei se eu misturei muitos assuntos, mas Não, acho que não, é isso mesmo. Até porque na verdade, esse evento foi um evento que, como você falou, né, pegou a indústria como um todo, não só na pandemia, né, no segundo semestre de 2019 tinha acontecido também, e nada tinha a ver naquela época, menos ainda com o nível de crédito, né, que o que aconteceu justamente foi ali essa questão de oferta e demanda, e vocês conseguiram aproveitar também porque vocês têm um nível de caixa normalmente, né? Quando vocês iam falar com a gente, vocês tinham um certo nível de caixa sempre nos fundos, né? Qual que é o nível percentual que vocês mantêm como caixa, tanto para aproveitar essas oportunidades, quanto para fazer frente a resgates massivos, por exemplo, né? Ótimo. Bom, até ali em meados de outubro do ano passado, a gente sempre mantinha um nível de caixa entre 10% e 15%. Depende de cada produto, mas assim, mais ou menos é isso. O Spartatop, por exemplo, que é o nosso maior fundo, mais ou menos esse nível de caixa. Quando a gente viu que o mercado de crédito ele mudou um pouco a dinâmica, que isso aconteceu ali no final do ano passado, a gente entendeu que poderia ter algumas oportunidades surgindo para frente. Então, a gente começou a trabalhar com um nível de caixa mais próximo de 20%. E aí, a gente já estava num nível de Selic muito baixo, né? A gente teve ali todos aqueles cortes da taxa de juros em 2019, o que trouxe para alguns gestores de renda fixa a necessidade, inclusive, de baixar a sua taxa de administração, né? Quanto o gestor cobra para fazer ali a gestão.
E a gente optou por baixar essa taxa de administração através do desconto da parcela de caixa. Então, hoje, a maioria dos nossos produtos não cobra sobre uma parcela do caixa. Então, a gente tem ali um desconto nessa taxa de administração. O que isso representa para o investidor final? Que ele meio que remunera o gestor somente pelo que ele de fato consegue agregar valor, que é a carteira de crédito. Então, o gestor hoje em dia, a gente entende que isso trouxe uma eficiência muito grande para os nossos produtos, porque o gestor ele fica muito livre para aumentar esse nível de caixa para 20%, 25% que seja, se ele achar que tem muita oportunidade no mercado, e tendo a tranquilidade que isso não vai onerar a rentabilidade do fundo no curto prazo, né? Porque quanto menos você está alocado em crédito privado, quanto mais você está ali no título público para a caixa, menor vai ser a sua perspectiva de rentabilidade. Então, com esse desconto que a gente tem da taxa de administração sobre a parcela de caixa, a gente já mitiga esse impacto, né? Então, mas assim, atualmente a gente consegue trabalhar, tudo isso para falar que atualmente a gente consegue trabalhar com um nível de caixa mais elevado, em torno de 20% para os nossos produtos, e mesmo assim não onerar a rentabilidade, porque a gente tem um desconto sobre parte da parcela desse caixa. Inclusive isso daí é porque muitas vezes é porque o mercado está se abrindo, né? Na verdade, né? A competição ali também exige que cada vez mais as gestoras tenham que fazer coisas que também agradem, não só, né? Porque imagina, normalmente a pessoa, às vezes, né, a mais esclarecida, ela pergunta, poxa, mas por que tanto caixa, né? Porque ela sabe que ela está pagando uma taxa ali. Então é bem legal quando vocês fizeram, né, esse movimento, foi bem bacana mesmo, até como uma forma de mostrar que o gestor, na verdade, ele vai pagar pela gestão ativa, né? Bom, até fazendo um link, basicamente você falou que vocês aumentaram, tinham 125 emissores ali, mais ou menos, trabalhavam com isso, e no pós-pandemia vocês aumentaram para 145. Foi um movimento de aproveitar mais essas oportunidades, ou também foi uma questão de você pulverizar ainda mais uma carteira que, em teoria, já estava bem diversificada, né? Pelo risco, assim. Olha, a gente sempre teve essa característica de trabalhar com carteira pulverizada, que é o que a gente entende que melhor mitiga o risco de crédito mesmo, né? Então, a gente sempre gostou de trabalhar com uma carteira diversificada e vê um grande benefício nisso. Mas a gente conseguiu aumentar de fato porque surgiram muitas oportunidades. Então, a gente já tinha aqui aprovação em comitê, no nosso comitê de renda fixa, alguns nomes, mas que a gente ainda não tinha em carteira, porque quando eles lançaram ali a crédito no mercado, a taxa estava muito fora, estava muito abaixo do que a gente esperava para poder colocar o título em carteira. E aí, ali no meio da crise, a gente viu que essas taxas abriram pra caramba, ou seja, né, que elas estavam muito melhores, muito mais atrativas, e com isso a gente comprou esses títulos, né? Então, por isso também que a gente acabou aumentando bem, o que também acaba sendo muito saudável, né? Quando você tem ali uma carteira pulverizada, se você tem uma marcação ao mercado muito forte num título só, você não vai ser tão impactado, ou até se você tiver ali um evento mais dramático, como um calote, default, né, nos termos do mercado, num título, você também não é tão impactado quanto se você tivesse uma posição muito grande, né? Então, a nossa maior posição no pré-crise era 4% em um título, e agora é de somente 2% e alguma coisa. Assim. Então, assim, isso acabou sendo excelente, a gente conseguiu aproveitar muito essas oportunidades mesmo. É algo que a gestão sempre espera. Então, quando você pega todos os fundos da startup, nossos fundos de previdência, o fundo de debêntures incentivadas, eles têm sempre nessa casa de 100 emissores, né? Então, alguns um pouco menos, outros um pouco mais, pegando o top de exemplo que é o nosso carro-chefe, 145 emissores. Não, legal. E olhando para frente agora, né? Na verdade, antes da pandemia, um juros a 2%, assim, não era muito visto, né? Na verdade, tinha alguns players do mercado que até falavam, né, que na verdade os juros poderia até ser zero e tudo mais, mas na verdade é que antes da pandemia não se via que os juros iam fechar ali, iam ficar em 6,5%, 6% lá por um tempo para depois ter uma conversão para o alto, né? Hoje, na verdade, a realidade é outra, né? A gente está com juros a 2%, né? Aparentemente, a política monetária, ali, o Copom, o Banco Central, pararam de cortar, e agora a tendência é começar a ter uma volta desses juros, né? Então, olhando para a inflação também, para a nossa inflação, e olhando para o juro,
que a Sparta está vendo nessa questão? A gente vai ter um juro real um pouco melhor? Como que está essa questão em relação aos fundos, né? Ah, perfeito. Bom, a gente, aqui na Sparta a gente normalmente não fala muito em qual que é onde a gente acha que vai chegar, né? Ah, a taxa de juros vai para 4, vai para 6, normalmente a gente acaba não falando muito isso. Nossas estratégias são pós-fixadas, né? Então a gente acaba também não tendo muito essa questão de tomar ali um risco de mercado. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que a taxa de juros hoje, do nível que está, e quando você vê a inflação projetada para os próximos 12 meses, que está ali na casa dos 4,5%, a gente entende que é muito difícil ela permanecer, a taxa de juros permanecer nos 2%, né? A gente entende que, na verdade, ela está ali num nível que não é o adequado, né? Então, a gente entende que o Banco Central ele tende a aumentar a taxa de juros para trazer ela para um nível mais adequado, né? Não simplesmente para subir ou só para controlar a inflação, simplesmente porque a gente entende que os 2% não é adequado. Agora, para quanto vai subir é muito difícil, né? Precisar ser para 4, ser para 6 e, inclusive, quando isso vai acontecer. A questão é que hoje em dia está num descompasso muito grande, né? Entre taxa de juros e inflação, e isso tende a corrigir. E aí, quando isso se corrigir, quando tiver ali essa elevação de taxa de juros, que, veja, é um movimento natural, né? A gente, acho que meio que isso é conceito do mercado que cair, mas não vai. Então, o movimento natural é de uma elevação mesmo. E isso acaba sendo muito benéfico para as estratégias pós-fixadas, né? Então, quando você vai para a renda fixa, fundos de crédito privado pós-fixados, você tem ali um produto que pode servir como uma proteção na carteira, né? Porque à medida que a taxa de juros for subindo, esses fundos também conseguem ter uma rentabilidade boa, vão subindo junto também. Não tem um impacto negativo, como, por exemplo, fundos de renda fixa pré-fixados ou títulos de renda fixa direto pré-fixados. Então, pode ser uma boa estratégia ter uma parcela ali na carteira de investimentos de fundos de renda fixa pós-fixados ou títulos também pós-fixados. Pode ser bem... Inclusive, vocês estão com previdência também, né? Já faz um tempinho. Esse fundo provavelmente também é um fundo que eu imagino que seja bem conservador, né? Até porque quando a pessoa fala em previdência, o que na verdade ela quer ouvir na cabeça é alguma coisa conservadora, embora a gente saiba que hoje você tem diversos fundos ali, diversas classes. Mas falando do Sparta Previdência, como que está esse fundo hoje? Com vocês, há quanto tempo iniciou? Como que está o rendimento? Vamos lá. Bom, a nossa previdência ela é muito baseada também na nossa estratégia mais conhecida que é o Sparta Top. Então, a gente tem ali uma carteira de crédito bem conservadora. Para a previdência, a gente tem que ter uma liquidez menor. É bom falar que os produtos da Sparta todos são de 30 para resgate. Então, isso é algo que a gente é muito conservador na gestão de liquidez dos nossos produtos também. Mas a previdência, por uma regra, a gente não pode ter ali mais do que 5 dias para resgate. Então, por conta disso, a gente tem um nível de caixa maior dentro da previdência, que gira ali em torno de 30% a 40%, e com isso a rentabilidade acaba sendo um pouco menor, né? Você dilui um pouco o seu resultado que você tem na carteira de crédito por ter um pouco mais de caixa. De qualquer maneira, esses produtos, eles também estão com uma perspectiva para frente muito boa de rentabilidade. Assim, os fundos de previdência estão com um carrego na casa de CDI mais 1,8. Então, quase o dobro do CDI, né? Então, isso acaba sendo muito interessante. E isso com um nível de risco de crédito também baixo, né? Inclusive, dezembro é um mês tema da Previdência, né? Porque as pessoas buscam muito ali o PGBL para poder fazer o diferimento do imposto de renda. E a gente tem fundos de previdência de renda fixa, pós-fixados, que podem, de fato, se beneficiar ali desse movimento de uma elevação de taxa de juros, servindo de proteção para a carteira do investidor. Acho que até nesse ambiente ainda de taxa de juros baixa, e mesmo tendo uma elevação, a gente não acha também que vai ser algo muito significativo, é muito interessante o investidor buscar mesmo ativos de maior risco para compor ali uma rentabilidade interessante visando o médio e longo prazo, né? Principalmente visando o longo prazo. E ter uma parcela de renda fixa pós-fixada, conservadora, pode tanto dar uma tranquilidade a mais para esse investidor não ver ali uma grande oscilação na carteira de previdência dele como um todo, em momentos de uma turbulência do mercado, quanto também serve para proteção, né? Então, serve para ter ali uma parcela que vai se beneficiar de um movimento como esse. Então, temos produtos de previdência em diversas seguradoras, inclusive, que o investidor consegue. Legal. Bom, até a gente já vai se aproximando do final, né, aqui. Acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos.
Mas eu queria saber que tipo de investidor então você aconselha ou que a Sparta acha que é o perfil mais correto de ter investindo na Sparta, né? Que tipo de investidor, que tipo de cabeça ele tem que ter e para que tipo de investidor servem, né? Os fundos com a gestão de risco de vocês e focado em renda fixa de crédito privado. Olha, bom, pelos produtos da Sparta serem conservadores, né, trabalharem ali com crédito privado muito conservador, ele acaba servindo na carteira de todo investidor, né, num maior percentual para uns que são mais conservadores e num menor percentual para outros que são menos conservadores. Algo mudou, de fato, no crédito privado, né, ele acaba tendo uma oscilação um pouco maior, nossos fundos também acabam tendo oscilações um pouco maior do que tinham ali até o primeiro semestre de 2019, mas o que é muito positivo, porque isso acaba trazendo muita oportunidade também e uma rentabilidade maior para frente. Então, quando você fala em renda fixa, né, na composição que você vai ter na sua carteira de renda fixa, quando você observa o crédito privado, ele acaba sendo ali um tipo de investimento que vai te entregar uma rentabilidade um pouco superior do que ali o seu custo de oportunidade, que é a taxa de juros, por exemplo. Então, acaba servindo, acho que, para todo tipo de investidor e para ele compor ali aquela parcela de renda fixa que ele precisa compor. E aí, quando você está num cenário com taxa de juros tão baixa, você buscar maior eficiência para esse tipo de investimento, para renda fixa, é primordial, né? Porque você realmente precisa ter uma boa rentabilidade, já que você está ali num nível tão baixo de taxa de juros. Então, acho que é mais ou menos isso. Inclusive, a Sparta, ela sempre teve ali produtos indexados ao CDI. Essa é a maior parte dos nossos produtos. Nossos produtos têm toda essa característica pós-fixada. Mas a gente acabou de lançar um produto também indexado à inflação, que provavelmente em breve pode estar disponível na plataforma da XP também. E aí esse é um produto também que pode ser interessante para ter uma parcela de proteção ali à inflação. Acaba tendo mais oscilação, mas a gente acredita que depois de todos esses movimentos que nós tivemos nos últimos tempos no mercado, o investidor começou a entender um pouquinho mais também que esses movimentos podem ser interessantes para ter uma perspectiva de rentabilidade maior no longo prazo. Então, a gente abriu esse fundo agora no final de setembro e pode ser também uma opção dentro da carteira do investidor para aquela parcela que ele quer ter de proteção à inflação. Não, legal. Inclusive, isso que você falou é verdade, né? Muita gente ali começou a entender que, na verdade, não é porque o fundo é de renda fixa ou é mais conservador, não quer dizer que ele não varie, né? Não tem uma variação de preços ali. E isso é ótimo para a educação financeira, na verdade, como um todo, né? Começar a aprender que esses tipos de movimento, na verdade, são naturais. E também, né, o que você falou, acho que a diversificação é algo que a gente sempre fala com os nossos clientes, que é super importante você ter uma carteira que cada parcela dela, em algum momento, tem algum tipo de comportamento, né? Até para amenizar eventos como esses eventos que são chamados cisnes negros, né? Que são aqueles eventos impossíveis de prever, mas que quando acontecem podem gerar um impacto muito forte. Bom, acho que a gente vai se caminhando para o final, então mais uma vez quero agradecer, Natália, pela parceria da Sparta, né? Em nome da Rentável. Vocês são super bem-vindos lá quando quiserem, sempre foram muito solícitos e parceiros. Quero agradecer a todo mundo que compareceu aqui, esse vídeo vai ficar gravado. Sigam a gente no Guia Rentável, se quiserem conhecer também, basta entrar nos nossos sites, ali, redes sociais. E, bom, acho que é isso. Você quer dizer umas últimas palavras também, Natália? Bom, só agradecer mesmo a oportunidade e dizer que, enfim, é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E é isso, fico à disposição. Um ótimo final de ano para todo mundo. É verdade, né? Bom, se a gente nos falar mais também, Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí para todos. Não sei se falar antes da azar, mas não sei o aniversário, mas enfim, né? Mas, bom, vamos esperar que 2021 seja um ano bem melhor do que foi 2020, né? Tá sendo. Exatamente. Mas, enfim, acho que é isso. Obrigado, então, a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.